Estamos de volta conversando com o Dr. Miguel Mastropaulo sobre artrose. Miguel, é comum, por exemplo, quando tem um acidente de carro leve ou a pessoa passa naquela lombada, isso dá algum problema? Então, por exemplo, passar na lombada nem tanto. A maioria dos problemas de acidente de carro acontecem na coluna cervical é quando existe um impacto, seja na parte posterior do carro ou na parte anterior, que tem o efeito chicote, que a cabeça vai para trás e ela vai para frente. Então, isso, geralmente, no momento, a pessoa nem sente tanto desconforto, mas esse é um dos principais motivos que faça com que as pessoas tenham uma artrose exagerada na coluna cervical. Porque o que acontece? As articulações, elas têm um determinado movimento. E a coluna vertebral, ela tem dois ligamentos que passam na parte da frente e na parte de trás, que são os longitudinais anterior e posterior. Esses ligamentos é como se fosse uma fita adesiva, um durex, que pega na frente e pega atrás, que ajuda a limitar os movimentos. Quando existe o efeito chicote, a vértebra ela se move mais do que ela pode e estica esses ligamentos. E às vezes isso nem é tão doloroso, só que a partir do momento que esses ligamentos são lesados e a pessoa não cuida, não faz ajustamento ou não coloca gelo, isso daí faz com que esses ligamentos comecem a se enrijecer e a receber deposição de cálcio, que são os bicos de papagaio. E a gente percebe que o bico de papagaio ele começa a nascer para trás. Isso gera um problema muito ruim. Eu vou pedir para colocar as imagens que você trouxe. Então, aí a gente vai falar sobre o alinhamento da coluna e por que que é importante, né? Então, essas partes em amarelo são os processos espinhosos, é a coluna lombar, a gente olhando de costas, né? Em posição AP. Essas partes do lado em amarelo são as cristas ilíacas. Vamos seguir um pouquinho. A parte de baixo, ali onde aparece também amarelo, é a cabeça do fêmur. Então a gente percebe que a coluna tem um alinhamento, ela é reta para dividir o peso igual entre os dois lados, ok? A cabeça do fêmur é igual dos dois lados e as cristas ilíacas também são iguais dos dois lados. Geralmente as pessoas têm uma perna curta e isso acaba gerando um desvio, que a gente vai ver nessa imagem. Então essa parte em amarelo, que são os mesmos processos espinhosos. Nossa, bem diferente, né? Quando a pessoa dobra a coluna, que a gente vê um monte de bolinha ao longo da coluna, são esses pontos em amarelo no centro. Então, olha aí, o alinhamento ele não está acontecendo, a coluna tem um desvio, então isso daí começa a acelerar o processo degenerativo, que é o processo de artrose. Olha, a linha azul seria onde deveria ser o eixo da coluna e está totalmente fora do eixo. Então, quanto mais tempo esse desvio ele fica presente, mais o processo degenerativo, mais a artrose ela vai avançar. Agora, como é que uma pessoa pode interromper esse processo de artrose? Então, a gente precisa corrigir o funcionamento. Então, olha como é normal a curvatura, quando eu falei em perfil, essa curvatura também distribui carga. Vamos passar um pouquinho. Esses em azul são as vértebras, ok? Esses são os pontos que começam a desgastar. Esses em verde claro são os discos intervertebrais. Essa é uma coluna normal. Esses espaços aí, agora que está circulado em vermelho, são os espaços dos nervos. Agora, quando a coluna começa a sair do alinhamento, por exemplo, em perfil ela perdeu aquela curvatura que a gente está vendo como seria em azul. Aí o que que acontece? O peso que distribuiria corretamente, ele começa a concentrar bem na parte de baixo. Isso vai gerar uma artrose nas partes inferiores. Olha os discos normais em verde, o penúltimo amarelo e o último em vermelho. Então esse disco é o que os médicos chamam de discoartrose. Isso pode gerar sintoma, como a gente estava comentando, e os biquinhos de papagaio. Agora essa está totalmente fora do alinhamento por muitos anos. Ela perdeu a curvatura lombar e ela inverteu. Então, justamente onde existe a inversão da curvatura, a gente nem vê o espaço do disco. O peso ele concentra todo nessa parte, está totalmente desalinhado. Então, isso deve dar muita dor, né, Miguel? Isso gera bastante desconforto, bastante dor. Então, as pessoas perguntam para mim, né? Olha, essa artrose, ela tem cura? Então, na verdade, ela não tem cura, mas a gente pode controlar isso daí. Pode voltar para cá. Agora, artrose e hérnia de disco é a mesma coisa? Sim. A hérnia de disco é o início da artrose.
o disco ele começa a se romper, a se degenerar, e ele escorrega e gera uma hérnia de disco. Quem tem hérnia de disco e tem dores na coluna e consulta regularmente o médico, já está acostumado a escutar que o médico fala assim, olha, quando esse disco começar a degenerar mais, ele vai colocar menos pressão e você vai sentir menos dor. Por isso, no início do problema, as dores são mais intensas do que normalmente mais para frente, né? Do que no final do problema. Quando ele avança um pouquinho mais, é difícil de explicar Mas isso. a artrose é bico de papagaio, não é? Então, o bico de papagaio, eles são os osteófitos, é uma deposição de cálcio. O ponto, Mônica, que está desalinhado, ele precisa ser reforçado. Como que o corpo vai reforçar esse ponto? Ele precisa aumentar a área de contato. Para ele aumentar a área de contato e gerar mais equilíbrio, ele começa a depositar cálcio. Aí os bicos de papagaio começam a nascer. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora o